jazia. Apressado levantei, a Deus logo clamei, pois destino tão amargo e cruel para mim não queria. Ao horizonte mirei, então cantos de vitórias escutei. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, alto, santo alto me chamava. Então percebi que com ele eu poderia prosseguir até o deserto. Se necessário, agora eu posso atravessar, pois Deus está com ele, e miragens não irão me enganar. Por sobre as águas também posso caminhar, pois em suas mãos seguro eu estou. Todo poder me foi dado e pela fé me sinto amparado. Meu destino agora é certo pelo caminho que Jesus traçou. Santo alto é a vitória e um dia na glória com Deus estarei. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, alto, santo
Prezados irmãos, visitantes e amigos internautas, renovo mais uma vez aqui a minha saudação de paz e agradecimento pelo carinho, pela presença, pela alegria que todos estão tendo em estar aqui conosco neste santo caminho e nesta oportunidade para louvarmos e glorificarmos o nosso Deus. Eu desejo que a bênção dele, na comunhão com o seu Espírito, se faça presente na vida de todos e que se estenda a cada um a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus, e a bênção preciosa e gloriosa do nosso querido e santo irmão Aldo. Que todos recebam estas bênçãos com muita alegria, porque estes santos irmãos já se fazem presentes nesta reunião para sentir a nossa emoção, a nossa alegria, o nosso prazer, irmãos, de estarmos aqui reconhecendo a presença de santos e anjos que foram designados do reino dos céus para nos ajudar, para nos proporcionar a paz e a felicidade. Nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração. Eu convido por gentileza os que estão assentados para que se coloque em pé. Ainda em tempo, irmãos, eu peço que curvem suas cabeças, suas mãos estejam levantadas aos céus, todos em sentido de reverência. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso e onipotente Pai Celestial, mais uma vez como parte dos teus filhos, de tua igreja, aqui nos encontramos. E numa felicidade só, porque fomos trazidos para aqui pela tua mão. Uma vez que o Senhor deseja a presença dos teus filhos diante do teu tabernáculo para te adorar. Porque somos o teu reino aqui na terra. E como reino, o nosso desejo é adorar ao Senhor e reconhecer a tua vida no reino dos céus e em nosso dia a dia. E é justamente por isso que estamos aqui. Para relembrarmos pontos que se fazem necessário para a nossa vida material e espiritual nesta terra. De forma que possamos estar aqui sempre defendendo a honra e a integridade do teu reino. Porque o nosso voto foi feito e a nossa dignidade é perfeita diante do Senhor. Louvamos e glorificamos a Jesus, teu amado Filho, reconhecendo pela sua vida e pelo seu sacrifício em favor de todos nós. Somos felizes com a sua presença no seu meio, com tudo aquilo que ele tem nos proporcionado para nos ver felizes e um dia nos encontrarmos na região celestial para toda a eternidade. Por isso glorificamos e enaltecemos o teu santo nome, ó Jesus, gratos pelo teu amor por esta santa igreja. Também a tua mãe, que é nossa mãe Maria Santíssima, que está aqui também em nosso coração, fazendo parte deste santo caminho e naturalmente reconhecendo o valor que tem esta igreja para o Senhor, porque ela também, da mesma forma, assim como o Senhor, ó Jesus, também faz parte deste santo caminho e ajuda este povo. Assim como a nossa querida e santa Vó Rosa também. O Consolador bendito de tua presença, de tua promessa, que nestes dias nos trouxe mais uma oportunidade de salvação, nesse período neste período em que estamos passando aqui, junto com ela, período de regeneração, uma oportunidade belíssima que Deus, o nosso Pai, está dando à humanidade por meio desta Santa de Deus. Por isso ela pôde nos dar o nosso querido e santo irmão Aldo, que conosco esteve aqui nesta igreja, neste santo caminho, dirigindo os nossos passos, preparando o nosso espírito, a nossa vida, para recebermos esta herança e continuarmos honrando e glorificando o reino dos céus. Por isso é que nesta oportunidade, pedimos ao Senhor, querido e santo irmão Aldo,
que nos abençoe, que nos ajude e que nos conceda uma reunião maravilhosa, de forma que possamos sair daqui todos para os nossos lares, muito felizes e agradecidos pelos momentos que aqui passamos. Sendo assim, entregamos em Tuas santas mãos a nossa reunião, para que tudo seja feito em conformidade com a Tua santa e bendita vontade, e os nossos atos aqui sejam levados para o reino dos céus, como honra e glória de todo o poder celestial do nosso Deus e Pai. Assim, declaro a nossa reunião iniciada. Amém. Cantemos o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte.
Muito bem, irmãos, agora eu irei fazer a leitura de todas as mensagens que nós temos aqui e que são propostas para falarmos durante esse final de semana. Entretanto, hoje eu vou me limitar à mensagem do batismo e deixar apenas os dois últimos temas para amanhã, somando 3 com a mensagem da Santa Comunhão. E eu peço que a igreja preste bastante atenção na leitura, porque amanhã nós vamos pegar esses 3 temas, que é conselho aos jovens. Não podemos deixar passar esta oportunidade, principalmente porque Jesus estará aqui conosco, participando deste momento e sentindo a alegria e a emoção, o desejo de cada jovem viver aquilo que aprende na nossa igreja. Então isso é muito importante. Também nós temos a mensagem sobre o Domingo de Ramos. A igreja precisa saber, tomar conhecimento a respeito desse assunto. Falaremos um pouco. E em seguida falaremos também sobre a Santa Comunhão aqui na nossa igreja. Então ficará para amanhã, irmãos, 3 temas. E eu vou me limitar a eles, sem ter que fazer a leitura do boletim amanhã, porque será uma reunião muito dispendiosa, uma vez que nós temos a Santa Comunhão e o horário do término para até as 9 horas da noite. Então eu peço aos irmãos que prestem atenção na leitura e depois nós vamos ouvir mais um hino e eu vou refletir com os irmãos um pouco sobre a mensagem do batismo, deixando os outros temas para falar amanhã. A primeira mensagem, irmãos, fala sobre Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa mensagem nós vamos refletir sobre ela amanhã, hoje só será a leitura. O Domingo de Ramos celebra o momento em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, ocorrido no domingo anterior à sua crucificação e ressurreição. Esse dia recebe o nome devido aos ramos de palmeira e mantos colocados no caminho, em honra a ele, enquanto passava montado em um jumentinho. À medida que se aproximava a Páscoa judaica, Jesus tinha plena consciência de sua missão e propósito divino. Durante anos, ele havia viajado por várias regiões, proclamando o Evangelho, curando enfermos e realizando milagres. Sua notoriedade havia crescido entre os judeus da Judéia e da Galileia, embora também enfrentasse resistência de líderes religiosos da época. Naquele domingo, ao aproximar-se de Jerusalém, Jesus instruiu 2 de seus discípulos a buscar um jumentinho em um povoado próximo. Após obedecerem às suas orientações, os discípulos retornaram com o animal, sobre o qual foram dispostos mantos, e Jesus montou nele para entrar na cidade. Conforme o relato de São Lucas, ao visitar Jerusalém, Jesus chorou, prevendo o destino e os sofrimentos que o aguardavam. Quando a notícia de sua chegada se espalhou, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus, saudando-o como o Messias prometido. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho e espalharam ramos de palmeiras para recebê-lo, proclamando: Hosana, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Esse momento, conhecido como a entrada triunfal, personificou o reconhecimento de Jesus como Salvador. Nos dias que se seguiram, Jesus esteve no templo de Jerusalém, ensinando e compartilhando a mensagem do reino de Deus. Contudo, na sexta-feira, ele foi injustamente julgado, condenado e crucificado, resultado da manipulação de líderes religiosos que incitaram parte da multidão a gritar: crucifica-o. Uma semana após o Domingo de Ramos, Jesus ressuscitou vencendo a morte e oferecendo a salvação a todos que nele creem. Sua entrada em Jerusalém demonstrava que ele era o rei e salvador enviado por Deus.
mas seu propósito era estabelecer um reino espiritual, pautado na paz e em uma nova aliança com o Pai. O sacrifício de Jesus possibilitou a vida espiritual a todos os que escolhessem segui-lo. A mensagem deixada por Jesus, expressa em seu evangelho, continua sendo a mais sublime e perfeita em termos de religião e moralidade, conforme ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O início da Semana Santa nos convida a refletir sobre o imenso amor de Jesus e o valor de sua missão redentora. Por isso elevamos louvores, glórias e adoração ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora a mensagem sobre o batismo, que nós vamos refletir hoje. O batismo é um marco fundamental no processo de regeneração e santificação de uma alma, expressando a decisão de afastar-se da prática do pecado e da desobediência. A todos os filhos de Deus, fiéis e obedientes, está reservado um futuro brilhante, a felicidade neste mundo e a felicidade eterna. Contudo, para que essa promessa se concretize, é necessário preservar na regeneração espiritual que foi alcançada perante Deus e seus santos neste santo caminho. Aquele que anteriormente viviam nos erros, vícios ou na prática do pecado, não devem retroceder, devem ser leais e comprometidos com a nova vida dedicada ao Senhor. Já os que nascem e formam e foram consagrados na igreja são chamados a conservar a unção da vida recebida desde o nascimento. Portanto, é essencial evitar o pecado e a desobediência aos ensinamentos da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Devem manter-se afastados do mundanismo, das vaidades, das modas que não condizem com os filhos de Deus, das más companhias, das ilusões, dos relacionamentos inadequados e do escândalo. O escândalo, que é causa de erro e pecado, caracteriza-se por ações vergonhosas e indecentes, com graves consequências que podem afetar não apenas a vida do indivíduo, mas também sua família e, eventualmente, a própria igreja. Aceitem o batismo com amor, fé, santidade e pureza de coração, reconhecendo como uma grande graça concedida por Deus para a sua alma e salvação. Façam o voto de permanecer fiéis ao Senhor até o fim de suas vidas, jamais se desviando dos ensinamentos de Jesus Cristo e da Santa Avó Rosa, também do nosso querido e santo irmão Aldo, que dedicaram suas vidas para garantir a salvação de todos nós. É nosso desejo enfatizar a importância e o valor do batismo para a vida espiritual, bem como as responsabilidades que os batizandos devem assumir como verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Esperamos que todos, ao aceitarem nossa fé, doutrina e disciplina, adotem os princípios de boa conduta e vivam conforme os ensinos recebidos. Que o batismo seja um compromisso de renovação espiritual e que os conduza a uma vida plena e abençoada. Sejam felizes e fiéis a Deus, vivendo em comunhão com seus santos nesta Santa Igreja Apostólica. Já está marcada a data do próximo batismo, será no dia 3 de maio, e todos os que ainda não se batizaram devem começar a se preparar espiritualmente e se organizar para vir participar em nossa sede. A outra mensagem é para os jovens, mensagem aos jovens. Vivemos em tempos desafiadores, em que os valores sociais, éticos e morais têm sido cada vez mais negligenciados dentro das famílias. Esse fenômeno ocorre porque a humanidade se afastou dos ensinamentos de Deus, deixando de buscar sua presença nos lares. Esse vazio espiritual tem sido preenchido por prazeres efêmeros e inspirações mundanas, baseadas em uma visão materialista da vida, incapazes de trazer a verdadeira paz e felicidade que somente a presença divina proporciona. A ausência do temor a Deus no processo de formação das novas gerações tem gerado sérias consequências.
Muitos jovens crescem sem o conhecimento da vontade divina, resultando em um adoecimento da alma, que perde a paz e a alegria genuína. Isso ocorre porque valores essenciais, sentimentos nobres e ações fundamentais na orientação divina não são desenvolvidos. Como resultado, enfrentamos uma sociedade marcada por desequilíbrios emocionais, degradação ambiental, aumento da violência, isolamento, egoísmo e falta de amor ao próximo. No entanto, essa realidade não foi o que Deus idealizou para a sua criação. Em sua infinita sabedoria, Ele planejou que cada fase da vida fosse marcada por características únicas, dotadas de habilidades e propósitos especiais. Para a juventude, Deus reservou uma etapa de sonhos, criatividade, iniciativas e ações que são fundamentais para moldar o futuro. Ao longo das Escrituras, a palavra de Deus sempre conclamou os jovens a dedicarem os dias da sua mocidade ao serviço do Criador. A história de Timóteo, por exemplo, é um valioso testemunho como discípulo do apóstolo Paulo. Timóteo enfrentou inúmeros desafios para preservar sua fé e destacou-se por sua obediência e habilidade no trabalho eclesiástico. As advertências e orientações de São Paulo a Timóteo são tão relevantes hoje quanto foram à sua época, como ser exemplo aos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Evita conversas inúteis e profanas e apresenta-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Na Igreja Apostólica, aprendemos com os ensinamentos de Jesus, transmitidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, que sempre demonstraram carinho, cuidado e confiança na juventude apostólica. Eles acreditavam no potencial dos jovens e os fortaleciam com bênçãos, apoio nos momentos difíceis e inspiração para um futuro promissor. Hoje, mesmo não estando fisicamente presente, confiamos que ao seguirmos os seus ensinamentos, permanecemos sob sua proteção e orientação espiritual. A missão que nos foi confiada é clara: continuar o legado dos nossos santos, preservando os valores da fé apostólica e conquistando almas para Deus. Para isso, cada jovem apostólico precisa assumir o compromisso de moldar sua conduta de acordo com os ensinamentos divinos e ser exemplo em todos os contextos de sua vida, no ambiente familiar, acadêmico, profissional e social. A mudança começa em cada um de nós. É essencial vencer o pecado, corrigir nossas falhas, buscar mais inspiração divina e nos preparar para herdar a glória celestial prometida por Deus. A humildade é a chave para reconhecer nossos erros e fraquezas e, com sinceridade, buscar o perdão divino e o fortalecimento espiritual. Por isso, jovens apostólicos, reflita sobre sua vida e ministério. Dedique-se com responsabilidade às atividades da igreja, como o coral e os trabalhos de obreiros, e mantenha-se fiel aos ensinamentos de Jesus, confiando nos nossos santos. Seja um exemplo de respeito a Deus, à sua família e ao próximo. Lembre-se de que o estudo, o trabalho digno e o aperfeiçoamento pessoal são importantes, mas a vida espiritual é essencial para alcançar a verdadeira felicidade e plenitude. Com fé, disciplina e dedicação, você será um jovem apostólico feliz, guiando sua vida segundo os preceitos divinos e contribuindo para um mundo mais justo e harmonioso. E aqui também tem uma outra mensagenzinha, que é para o dia do jovem, né? Mas essa daqui a gente pode deixar para ler amanhã. Vamos então, irmãos, ouvir um solo que tem como título A Procura do Caminho. E depois desse solo nós vamos refletir um pouco sobre o batismo.
nesta santa igreja apostólica, caminho santo que me deu a liberdade, que resultou na minha felicidade. Hoje, com toda gratidão, faço este voto com amor em meu coração, prometendo morrer para o pecado e viver somente para Deus. Com toda fé e confiança, cumprirei este voto em minha vida, seguindo fielmente este santo caminho, obedecendo a Jesus e o Consolador. E hoje eu vivo tão feliz nesta santa igreja apostólica, caminho santo que me deu a liberdade, que resultou na minha felicidade. Hoje, com toda gratidão, faço este voto com amor em meu coração, prometendo morrer para o pecado e viver somente para Deus, e com toda fé e confiança, cumprirei este voto em minha vida, seguindo fielmente este santo caminho, obedecendo a Jesus e o Consolador, para que um dia eu possa morar no céu e contemplar o seu esplendor.
E hoje nós estamos aqui, irmãos, para refletirmos sobre o batismo. Lembrando também que a data do batismo já foi marcada para o dia 3 de maio, em um sábado. E aqueles que estão em idade para o batismo já devem estar fazendo sua ficha, para que neste dia, irmãos, tenham esse encontro com Deus. É um momento muito precioso. Vão ter um encontro com Deus, irmãos, para fazer o seu voto. Assumir um compromisso com Deus, ou seja, uma aliança, um acordo. Acordo é aquilo que se faz entre duas ou mais pessoas. Então é justamente isso, irmãos, que aqueles que vão se batizar irão fazer diante da presença do nosso Deus. E nesta igreja, Santa Avó Rosa já nos contou que no ato do batismo, o trono de Deus, ele desce ao tanque batismal. Antigamente era mais ou menos aqui onde eu estou, ou aqui mesmo, mas o nosso púlpito era lá na frente. Mas o trono de Deus, o nosso Pai, ele desce aqui nesse templo. Ou seja, essas paredes para ele não existem. O poder de Deus é muito grande. Então ele se abre, Deus, o nosso Pai, contempla toda aquela beleza. E ele vem exatamente para declarar, irmãos, o seu perdão a todos aqueles que recebem, que faz este voto. Prometo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Quando nós falamos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, irmãos, é com orientação de Deus. Porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles batizam também com o Espírito Santo. Foi Jesus que deu este poder a eles, junto com o Pai. Então é por isso que nesta igreja, esse voto é feito assim também. Em nome da Santa Avó e do nosso querido e Santo Irmão Aldo. Da mesma forma que Jesus mesmo ensinou, que todos aqueles que vêm para a nossa igreja, que conhecem os nossos ensinos, precisam ser batizados. Ah, mas eu já fui batizado em outra entidade religiosa. Mas a orientação de Jesus é que chegando aqui, sejam novamente batizados. Porque aqui a Santa Avó Rosa ensina, em nome de Jesus, orientada por Jesus. Então tudo que nós ensinamos nesta igreja são orientações do céu, vinda de Deus. A Santa Avó Rosa recebeu diretamente do Pai, em seu trono, em sua glória. Ela era levada semanalmente ao reino do nosso Pai, para aprender com Deus, para ser uma das testemunhas do poder do Pai. E a testemunha é aquela, irmãos, que contempla os fatos, ou aquele que contempla os fatos. E quando nosso Senhor Jesus Cristo falou de duas testemunhas, naturalmente ele estava falando de alguém que teria esse privilégio de, muito embora estar aqui nesta terra, mas em espírito, Jesus levaria para ser preparada no reino dos céus. Diferente de todos os outros irmãos que cuidaram das gerações de Deus. Porque Deus, o nosso Pai, ele só teve um povo aqui nesta terra quando ele escolheu alguém para cuidar deste povo. Sempre foi assim. Desde os patriarcas, os profetas, o próprio Jesus, os apóstolos. O povo de Deus, eles nunca andaram sozinhos nesta terra, dependendo de uma história, vamos dizer. Mas o povo de Deus, em toda a história da raça humana, sempre dependeu de alguém que Deus escolheu, que Deus nomeou para cuidar daquele povo. Porque nós não somos objetos que pode ser cuidado por qualquer um. Lavou, limpou, deu brilho, guardou, pronto. Não, esse povo, ele sempre precisou do recado de Deus, diretamente do Pai.
E são muitos mistérios, irmãos, que envolvem uma igreja e, por conseguinte, um povo. Que uma história ela não tem condição de atender às necessidades dos céus. Então foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu o Espírito Consolador para formar um povo para Ele, aqui na terra. Formar, irmãos, a cidade santa, Nova Jerusalém. Olha como fala de uma cidade. E foi exatamente na revelação do Apocalipse que foi falado isso. Que viu descer dos céus a cidade santa, a Nova Jerusalém de Jesus Cristo. É por isso que nós falamos que nós somos um povo de Jesus. Muito embora conduzidos pela Santa Vó Rosa e pelo nosso querido e santo irmão Aldo. Mas como santos preparados por Jesus, orientados por Jesus, naturalmente ela nos cria para Deus, para entregar nas mãos de Jesus, tanto individualmente falando, ou coletivamente falando, quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Então é isso. Sendo assim, Jesus nosso Senhor, sendo ela, irmãos, preparada, escolhida por Deus, pelo próprio Jesus, para cuidar de um povo, Ele deu autoridade a ela, para batizar também com o Espírito Santo. E é justamente por essa razão que o nosso batismo é assim. Prometo em nome do Pai, que está presente ali. Muito embora de Deus nada se oculta. Mesmo que Ele esteja no trono de glória, no reino dos céus, Ele vai ouvir, Ele vai falar e tudo vai valer a pena. Mas Deus faz isso para honrar os batizandos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus, Ele faz isso para honrar os batizandos. Esse teto, Ele deixa de existir. E Deus, o nosso Pai, o trono dele desce até o tanque batismal. E quando Deus, o nosso Pai, ouve o voto daqueles que estão se batizando, prometo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deixar do pecado, deixar do mundo e de todo o pecado, para seguir os ensinos desta igreja apostólica. Por quê? Porque são ensinos verdadeiros. Porque são ensinos que vêm dos céus. E daquele momento, tanto Deus quanto Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles declaram: dos teus pecados nós não lembramos mais. E Deus, o nosso Pai, coloca definitivamente esses batizandos nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para serem cuidados por eles. Então vejam que é Deus que coloca nas mãos desses santos de Deus. É Jesus que coloca nós nas mãos desses santos de Deus, porque eles aprendem com Jesus. Então, se eles aprendem com Jesus, irmãos, eles têm condição, autoridade, têm tudo para cuidar de um povo, ou até do mundo inteiro, se de repente decidirem ser apostólicos. E naturalmente o Santo Irmão Aldo, cuidando deste povo, é um povo que não tem dúvidas. É um povo que, quando fechar os olhos para a vida material e abrir para a vida espiritual, estão seguros. Porque estão sendo conduzidos por dois santos de Deus. Dois santos que Deus, à semelhança do que escolheu aqueles que cuidaram das outras gerações, cuidam também deste povo. Dois santos, irmãos, que iniciaram nesta terra, nesse período, nesse momento, mais precisamente no ano de 1954, um período denominado de período da regeneração, um período de oportunidade. Período de oportunidade, irmãos, que sempre existiu na história deste povo. Porque oportunidade é quando Deus coloca alguém para cuidar de um povo, isso é oportunidade. Então Deus, o nosso Pai, com a sua infinita misericórdia, Ele sempre lutou para que isto acontecesse. E hoje, nesta terra, neste mundo, está acontecendo no ministério da nossa querida e Santa Vó Rosa e no ministério do nosso querido e santo Irmão Aldo. E foi justamente por essa razão que Jesus, Ele disse: quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aquele que me enviou, recebe também aquele que eu enviar. E vice-versa. Quem não recebe aquele que Jesus enviou, não tem como receber aquele que enviou Jesus. Não tem como receber Jesus, porque não tem como aprender.
Não é possível aprender nesta terra sem um enviado de Deus. Nunca foi possível. O homem, irmãos, nunca seguiu sozinho nesta terra para o reino do nosso Pai. Isto não é possível. E é por isso que Deus, o nosso Pai, Ele sempre formou pessoas assim. Pessoas capacitadas que Deus confia, que Deus reconhece, que vai fazer tudo direitinho. E que as coisas vão andar do jeito que Deus, o nosso Pai, deseja que ande. E sempre foi assim, porque o nosso santo irmão Aldo, ele nos ensinou que foi assim. Que todos os profetas que foram enviados por Deus, cuidaram bem do seu ministério, fizeram bem o seu trabalho, não decepcionaram a Deus. E cada um teve o seu tempo. E hoje é o período do nosso querido e santo irmão Aldo e da Santa Avó. E é por isso que nós falamos tanto nestes nomes. Alguém pode pensar, nossa, mas só o santo irmão Aldo, só a Santa Avó Rosa, aonde está Jesus? Fazendo parte do ministério deles e naturalmente usando eles para cuidar de nossa vida. Então é assim. Então, irmãos, aqueles que estão aí nesse período, né, para serem batizados, principalmente os jovens, porque nos nossos batismos aparecem muitos jovens, né? Porque nós somos uma família. Então o batismo aqui acontece com as pessoas que têm de 12 anos para cima. Mas em relação àqueles que cantam no coro, o santo irmão Aldo, ele abriu uma exceção. Eu acredito que falando com o conselho de nossa igreja, estes também irão entender. Porque são pessoas que estão decididas, já estão no coro, já estão cantando. Os pais já lutaram para que eles, né, tivessem esse entusiasmo, esta alegria, este prazer de estar na igreja, de estar envolvido com esse ministério. Então o santo irmão Aldo, ele abria uma exceção para aqueles que tinham 10 anos, às vezes até crianças com 9 anos, o santo irmão Aldo deixava batizar. Eu acredito que falando com o conselho da igreja também, eles vão lembrar essa exceção do santo irmão Aldo e da mesma forma também vão autorizar esse batismo. E isso é muito bom. E estes batizandos precisam ser batizados também, para confirmar o gesto bonito de seus pais, quando lhe consagraram. Porque uma criança, quando ela nasce, ela não pode ser batizada, porque ela não tem responsabilidade, ela não tem autoridade sobre si, para fazer um voto diante de Deus. Ela não tem, e honrar esse voto. Então aqui nós consagramos a criança. Nós consagramos a criança e responsabilizamos os pais. E tudo isso é orientado por Jesus através da nossa querida e santa avó. E estes pais cuidam dessas crianças, preparando elas exatamente para quando chegar esse momento, elas decidirem por si só o batismo e naturalmente confirmarem esse gesto bonito dos pais. Então é por isso que essas crianças não podem adiar. Precisam fazer como Maria Santíssima fez. Porque Maria Santíssima, irmãos, cuidou de Jesus, consagrou o menino Jesus e cuidou dele. Notem que Jesus, ele dependeu de Maria Santíssima. Imagine uma criança vindo a este mundo, sem ter uma mãe, nascido por um milagre dos céus. Então ele nasceu no ventre de Maria Santíssima por um milagre. Mas enquanto criança, Maria Santíssima teve que cuidar, zelar. Consagrar, chegou no templo, consagrou aquela criança e não desistiu daquela criança em momento algum, mesmo ouvindo uma palavra muito dura de um ancião. Mesmo ouvindo uma palavra muito dura de um ancião. E uma espada transpassará a tua alma. Só faltou dizer por causa dessa criança. Mas ela já sabia do plano de Deus. E ela silenciou como se tivesse dito, amém. Eu farei de tudo pela minha família, porque Maria Santíssima, ela sempre nos considerou como mãe, como filhos, como sua família. Ela sempre nos considerou assim. E quando ela ouviu aquela palavra, ela silenciou, como se estivesse dizendo, amém. Eu vou até o fim. Eu vou preparar o meu filho para dar salvação à humanidade, para tirar a humanidade do abismo, da escravidão. E assim ela fez. E acompanhou Jesus Cristo em todos os sentidos, até no primeiro milagre. Nosso Senhor Jesus Cristo fez questão
dela participar. E até isso Jesus mandou dizer a esta igreja, ensinar a esta igreja, dizendo inclusive que ele nunca destratou Maria Santíssima. E naquele momento, quando Jesus estava indo para aquela festa, ele já sabia de tudo que ia acontecer ali. Porque ele sempre teve o poder de onisciência, de onipresença. Então ele já foi ali sabendo de tudo que ia acontecer. Eles vão pedir para minha mãe, e eu vou fazer para honrar minha mãe no primeiro milagre. E ele fez. Não é uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita? Maravilhosa. E Jesus honrou muito mais Maria Santíssima quando ele recebeu o batismo. Não havia necessidade, mas ele honrou a consagração que sua mãe fez com ele, devolvendo o filho para Deus, consagrando a Deus, oferecendo o próprio Filho de Deus a Deus, no momento da consagração, que é o que os pais, as mães fazem aqui, devolvendo o filho para Deus, consagrando a Deus, oferecendo a quem sabe cuidar da sua criança. E esta criança crescendo, naturalmente com idade de 12 anos, o que ele tem que pensar? Eu sou feliz com a minha igreja, eu sou feliz com as atitudes do meu pai, da minha mãe, né? Então eu vou me batizar. E quando uma criança dessa se batiza, o que ela está fazendo? Honrando a decisão dos pais, que quando era criança, consagrou esta criança, porque escolheu o melhor, porque queria o bem para o seu filho, para a sua filha. E este filho, quando ele chegou a ter os 12 anos de idade, ele reconheceu, realmente foi o melhor, porque não existe ninguém melhor para cuidar de alguém como Deus. Uma vez que esta criança, com esta idade, ele já tem os cuidados de Deus, ele já recebe milagre dos céus, ele já reconhece o que ele tem recebido de Deus, ele já entende a alegria que envolve o espírito dele, a vida dele neste mundo. Então ele tem esse prazer. E tudo isso, irmãos, é honra para os pais. E a maior felicidade dos pais é exatamente isso: escolher o melhor para os seus filhos. Inclusive lá no céu. Inclusive lá nos céus. E foi Jesus Cristo que disse: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, que os nossos frutos, quando são bons, quando agradam a Deus, nunca são esquecidos, mas fica na nossa memória para toda a eternidade. Imaginem uma mãe, irmãos, com o seu filho lá no reino dos céus. É bem verdade que não vai ser mais filho, vai ser irmão. E todos nós vamos ter essa consideração. Mas nunca vamos deixar de lembrar que foi um fruto, irmãos, que nós criamos nessa igreja para Deus. Ao ver tocar lá no coro angelical, imagine que felicidade de uma mãe, de um pai. Eu criei para Deus. Eu me esforcei. Eu comprei os instrumentos para que ele se interessasse pelo coral da minha igreja. Eu não tinha muito dinheiro, mas eu fiz uma economiazinha, fiz um sacrifício, pude colocar meu filho no coro, e hoje ele está aqui cantando no coro angelical. Que alegria para uma mãe, que alegria para um pai. É por isso, irmãos, que esta igreja, ela tem essas modalidades, e orienta os pais, incentiva os pais a zelarem dos seus filhos, a cuidar dos seus filhos assim. Porque uma criança, quando ela entra no coro, dificilmente ela abandona a igreja. Dificilmente. Ela já começa a se enturmar com os jovens do coro, já pensa em ser um regente, uma regente, e assim por diante. Olha como é bom. Olha como é bom. Então, neste sentido, os pais que têm seus filhos pequenos, que ainda não cantam no coro, incentive eles também, para eles continuarem conosco neste santo caminho, para não facilitarem deles irem para o mundo. É bem verdade que os pais não têm culpa. Se de repente o filho ele é bem cuidado, ele é bem zelado, os pais muitas vezes se esforçam, não tem jeito, vão para o mundo, paciência. O que vai se fazer? Não é culpa dos pais. Mas se disserem, não, eu fiz minha parte, eu lutei, mas infelizmente não deu certo. Deus vai entender, Jesus vai entender, a Santa Vó Rosa vai entender, o Santo Irmão Aldo também. Mas o gesto de gratidão, de amor pelo filho, o Santo Irmão Aldo, ele não se descuida, mas ele olha em tudo. E isso é uma honra muito grande para os pais lá do reino do nosso Pai, no reino de Deus.
Então os filhos que têm aí essa idade de 12 anos, aqueles que já cantam no coro, que têm idade de 10 anos, procure o conselho, os pais. Procure o conselho, mande carta para o conselho aqueles que estão longe daqui. Eu acredito que terão esta oportunidade. Porque é um incentivo para estarem no coro. E serem batizados e honrarem, irmãos, o seu voto do batismo. Porque quando nós fazemos o batismo, Deus exige, irmãos, o mínimo de nós. É o mínimo que Deus exige de nós. O que é que Deus exige? Na realidade eu falo de exigência, mas na realidade é um pedido que Deus faz. Deus pede a obediência. No entanto, Deus nos dá o máximo. Porque não existe nada neste mundo melhor do que o céu. E o que Deus nos dá é o céu. Nos pede o mínimo, que é a obediência. E nos dá o máximo, que é o céu. Então veja que troca maravilhosa, né? A melhor troca que a gente pode fazer é essa, né? Dá o mínimo e recebe o máximo. Recebe o céu. E assim nossos jovens precisam fazer. E reconhecer a grandeza do batismo nesta igreja. A grandeza, irmãos, dessa entrega a Deus, o nosso Pai. Dessa entrega a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao nosso querido e santo irmão Aldo. Os pais incentivem seus filhos. Não obriguem, é lógico. Mas digam a ele, lembrem a eles essa data maravilhosa desse encontro com Deus no tanque batismal. Incentive eles a receberem o batismo para termos uma festa muito bonita no dia 3 de maio. Isso vai ser muito bom. O santo irmão Aldo vai estar aqui, Jesus vai estar aqui, o nosso Pai vai estar aqui, a Santa Avó vai estar aqui, porque eles precisam fazer essa aliança com vocês. Então eles precisam estar presentes para declarar também o perdão. Deus vai estar aqui junto com eles. Então é um momento muito lindo, muito maravilhoso. E que cada um, irmãos, a partir deste momento, pensem na sua responsabilidade, no seu dever como filho de Deus e na gratidão que cada um tem para com o reino dos céus, em ser apostólicos da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Que a Santa Avó Rosa, o nosso querido e santo irmão Aldo, abençoe a todos. Vamos ouvir ainda mais um hino pelo coral, irmãos, que tem como título: Obedeça esta mensagem. Fogo de palhas que logo se apaga, sem luz nem calor, no instante se acaba. E fica o frio, uma tristeza no lugar, qual seco rio sem água a lhe banhar.
faltará. Não terás fome, nem sede do pecado. Terás santidade e serás alimentado. Muito bem, irmãos, estamos chegando aqui ao final de nossa reunião. Eu quero, em nome da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, agradecer o carinho de todos, os nossos coristas, regentes, músicos, também os nossos irmãos da filmagem. Muito obrigado pelo carinho, pelo trabalho prestado, os nossos colaboradores, obreiros, diaconisas, os meus colegas de ministério, obrigado pelo apoio. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, abençoe todos vocês. E agradeço carinhosamente também a participação dos membros, dos nossos visitantes, também dos nossos internautas. Que a Santa Avó Rosa, o nosso querido e santo Irmão Aldo, abençoe a todos. Vamos finalizar a nossa reunião com uma oração. Convido os que estão assentados para que se coloquem em pé. E vamos então, irmãos, orar. Curvem suas cabeças. Oremos, irmãos. Santa Avó Rosa querida, nosso poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus. Chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui tivemos momentos de muita glória, de muito prazer e alegria. Porque estar ao lado dos anjos e santos de Deus não tem preço nesta terra. E por nada neste mundo deverá ser trocado. A paz, a união, o conforto, a alegria de relembrar pontos que se fazem necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Porque aqui estamos conduzidos pela Senhora e pelo nosso querido e santo irmão Aldo, para defendermos a honra e a integridade do reino do nosso Deus com a nossa obediência. Por isso nós queremos te agradecer por tudo quanto a Senhora e o santo e querido irmão Aldo têm nos concedido nesta terra, nos dando a paz, nos dando a felicidade, a tranquilidade e o prazer de saber que quando fecharmos os olhos para a vida material, estaremos nos braços de Jesus e de todos os santos e anjos da glória celestial. Querido e santo irmão Aldo, peço também por estes cujos nomes estão representados nesta caixa de oração, que o Senhor conceda paz, se é o que estão te pedindo, saúde, felicidade, se estão pedindo emprego. Querido e santo irmão Aldo, o Senhor tem conhecimento de tudo que cada um de nós te pedimos, e eu peço que o Senhor atenda com muito carinho, porque é a necessidade que envolve estes nossos irmãos. E agora despede a todos estes nossos irmãos com a tua paz, a tua bênção, a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, com a bênção da Santa Avó Rosa e a tua própria bênção esteja sobre a vida de todos. Amém.